saber estudar, porque a maioria, né, professora, não sabe estudar. Muito obrigado, TV Concursos agradece a sua presença aqui. Professora, o que a senhora tem a dizer a respeito da falta de memória? Isso existe realmente, falta de memória? Com certeza. Mais importante até do que a falta de memória é entender o porquê da falta de memória. Eu costumo dizer que esse ambiente de concurso é um ambiente um tanto quanto neurótico, porque as pessoas vivem sob pressão delas próprias, sob pressão da sua família, sob pressão de seus amigos, enfim. E a própria circunstância já é uma circunstância de pressão, porque são vários candidatos disputando poucas vagas. Então, tudo isso gera um nível de estresse grande, uma ansiedade muito grande. E esses são dois fatores fundamentais para que a pessoa tenha uma deficiência de memória. Porque o estresse, assim como a ansiedade, eles inibem a capacidade da pessoa de resgatar aquelas informações que já foi aprendida. E no momento da prova é onde mais manifesta. É comum, inclusive, aparecer o branco total na hora da prova, né? E depois da prova as pessoas se dão conta, puxa vida, eu sabia essa matéria, sabia essa informação, sabia essa resposta, e no momento da prova não veio, deu aquele branco. E isso simplesmente por uma questão de estresse elevado e ansiedade elevada. Mas é verdade, professora, que existem pessoas que têm mais memória do que outras pessoas, ou é inerente ao ser humano ter o mesmo nível de memória? E em face do estresse, é que as pessoas passam a ter um pouco mais ou um pouco menos? Não, é verdade que algumas pessoas têm mais capacidade de memorização. Mas eu atribuo isso em circunstâncias normais, claro, porque existem patologias que vão inibir a capacidade de memória. Mas em circunstâncias normais, eu atribuo isso ao treino. Quero lembrar que antes do advento da escrita, os povos antigos, né, conseguiram trazer a humanidade dentro de uma hegemonia política, econômica e social, se valendo apenas da memória. Então, a capacidade de memorização, ela é inerente ao ser humano. A diferença é o quanto você treina isso. O quanto você estimula a sua memória. Quanto mais você estimular a memória, mais aptidão, mais capacidade você vai ter de memorização. O que ocorre é que as pessoas, pelo simples fato de estarem usando atualmente vários tipos de tecnologia que dispensa o uso da capacidade mental, né, como agenda, enfim. E a atitude das pessoas de querer guardar várias coisas importantes e coisas não importantes, porque afinal a estimulação é muito grande, né? Você tem uma gama de informações a todo momento, você quer estar plugado em tudo. Então você não tem uma seletividade, isso também compromete porque as pessoas tendem a ver tudo de forma superficial. E no momento que elas precisam resgatar informação, elas não conseguem. E nesse seu livro, Turbine Seu Cérebro para Passar em Concursos Públicos, da editora Ferreira, as novas descobertas da neurociência para você alcançar o sucesso. O que o candidato pode encontrar nesse livro que vai ajudá-lo? Aqui ele vai encontrar as dificuldades que todo concurseiro vivencia, né? Dificuldade de atenção, o porquê, de que maneira isso aparece, como fazer principalmente para eliminar essa deficiência. E em relação à concentração, que é bem diferente de atenção, memória, como diminuir o nível de estresse, como criar um cronograma de estudos com base no seu perfil de aprendizagem, como criar fazer um desbloqueio de aprendizagem, como identificar o seu perfil, de que maneira, alguns são mais visuais, outros são mais sinestésicos, outros mais auditivos. Então, se a pessoa conhece o seu perfil, ele pode tirar mais proveito no momento de estudos. Ele também vai aprender vários exercícios para melhorar o desempenho do cérebro, técnicas que vão favorecer uma aprendizagem mais acelerada. E o mais importante, ele vai aprender
que há uma grande diferença entre quantidade de estudos e qualidade de estudos. Nós temos aqui um caso de um professor aqui da Academia do Concurso Público, que é a apoiadora cultural do programa TV Concurso, de contabilidade, que diz o seguinte: durante um bom tempo, ele já veio aqui dar o depoimento dele, com toda a dificuldade familiar, de empregos que ele tinha, vários trabalhos, empregos, para poder sustentar a sua família, inclusive filho com problemas, ele só chegava em casa meia-noite, e era a hora que ele estudava então, de meia-noite às 2 horas da manhã. Ele passou durante 2 anos estudando nesse período, entre meia-noite e 2 horas da manhã, e hoje ele trabalha na Receita Federal, conseguiu aprovação num ótimo cargo lá na Receita, e ele veio dar justamente esse depoimento que coincide justamente com o que a senhora acabou de falar. Não é a quantidade de estudo, mas a qualidade. Ele falou que nessas 2 horas, de meia-noite às 2 horas da manhã, não tinha celular, não tinha televisão, não tinha bagunça, não tinha nada. Eram totalmente dedicados essas 2 horas ali só para o estudo. Foi um ano, ele tentou primeiro, não deu, continuou, insistiu e aí alcançou êxito. Então, realmente é verdade o que a senhora está falando. Agora, costuma-se dizer que existem 2 tipos de candidatos, o que passa e o que desiste. Conversando aqui com a professora Lia Salgado, que também é fiscal de rendas do município e também ela é escritora, ela, conversando comigo, ela, aqui mesmo no programa TV Concurso, nós chegamos à conclusão que, na verdade, existem 4 tipos de candidatos e não apenas 2. Primeiramente, vale a pena lembrar que existem mais ou menos 6 milhões de pessoas no Brasil que estão fazendo concurso público, dentre as quais 90% pode se jogar fora. Seriam os chamados inscritos. São aquelas pessoas que não estudam, que se inscrevem, estão ali no desespero e acham, por uma questão, entendeu, de sorte ou de Deus, que vão passar no concurso público, e realmente isso não acontece. Das 10% que sobram, somente 1 a 2% teriam alguma chance. Esses são os concursandos. Os concursandos, então, são pessoas que até fazem o concurso público e até estudam, mas só estudam quando sai o edital. Dificilmente essas obterão êxito. Quando finalmente, depois de algum tempo, como candidato eventual, concursando, que estão ali na fase de aquecimento, se dão conta de que somente realmente estudando para valer, seriamente, elas vão passar em concurso público, aí então elas nesse momento viram concurseiras, e elas passam a respirar concurso público. Daí é uma questão de tempo, não tem jeito. E finalmente então, o pior de todos, que é aquele que, apesar de ser concurseiro, a pressão é